até reiniciar a fonte de alimentação, né? O que tende a acontecer se você pular o treinamento de memória. Na minha experiência, isso não acontece sempre, mas de vez em quando simplesmente falha ao inicializar a memória se você não passar pelo treinamento de memória. Então, sim, e nas placas ASUS isso está apenas na configuração de inicialização aqui e eu apenas desativei a inicialização rápida. Vamos revisar essas configurações. Você pode estar se perguntando por que meu Infinity Fabric é 2033 em vez de 2000 e há uma razão muito simples para isso. O Infinity Fabric no Ryzen 7000 está permanentemente dessincronizado do controlador de memória. Porque o controlador de memória opera a 3 GHz ou mais. Bem, eu acho que se você estivesse usando DDR5 4800, seu controlador de memória estaria operando a 2.4 GHz. Mas o ponto é que o controlador de memória opera em frequências muito altas e o Infinity Fabric não. O Infinity Fabric, basicamente, como eu não tenho um único CPU aqui que seja capaz de fazer mais de 2133 no Infinity Fabric, portanto, é totalmente impossível uma transição síncrona de dados do controlador de memória que está rodando, sabe, a 3 GHz para o Infinity Fabric que está rodando a 2 GHz, porque 2 e 3 não são uma razão que divide-se como frações, certo? Então, sim, o Infinity Fabric no Ryzen 70000 está permanentemente desincronizado, razão pela qual estamos em 2033 e não em algo como 2067 ou 2100 é porque o Infinity Fabric também tem algum tipo de efeito de ponto ideal estranho, especialmente em DDR5 6000 é bem pronunciado, onde tipo 2067 e 2100 são ambos e até 2133, como todas essas velocidades são mais rápidas do que 2000. No entanto, 2033 é mais rápido do que todos eles por algum motivo. Não tenho ideia de por que isso acontece, não faz sentido. Isso não acontece a 6200 nos meus testes, embora isso possa ser simplesmente porque nenhum dos meus processadores consegue passar de 2133 e talvez o efeito entre em ação em uma velocidade de Infinity Fabric mais alta. As proporções de memória mais altas, mas pelo menos a 6000, o desempenho máximo é com 2033 Infinity Fabric. Eu não sei por que é apenas eu me deparei com isso com várias motherboards, vários CPUs, é meio que o motivo pelo qual eu tenho adiado, tipo, lançar qualquer conteúdo sobre ajuste de Infinity Fabric no Ryzen 7000. É apenas efeitos estranhos como este, sendo como... Eu realmente não sei como explicar, tipo, eu não sei por que isso acontece, absolutamente nenhuma ideia, mas toda placa, todo BIOS, todo CPU que eu tentei em DDR5 6000, 2033, Infinity Fabric é simplesmente mais rápido do que 2067 ou 2100 ou 2000 ou qualquer outra proporção de Infinity Fabric que rode. Então, sim, não é uma grande diferença, mas é uma diferença mensurável e é consistente. Então, sim, quero dizer, se você não acredita em mim, você pode simplesmente rodar a 2000 MHz, não faz tanta diferença, certo? Mas, sim, se você quer aquela latência um pouco menor e um pouco mais de largura de banda de memória, 2033 em DDR5 6000 é o ideal, o que é super estranho. Mas parece acontecer em todo o sistema que testei, então parece que é apenas uma coisa. De qualquer forma, né? Que estamos em DDR5 6000, cada CPU que eu testei pode facilmente alcançar 6000. Realmente, o controlador de memória no Ryzen 7000 começa a ter problemas quando você quer passar de 6200. De qualquer forma, vamos continuar passando pelas configurações. Para tensões, nada particularmente extremo aqui. Então 1.25 volts na SoC, o que é um pouco alto só para DDR5 6000, mas eu quero contar com CPUs muito ruins. Então isso também para a tensão do SoC. Até 1,4 volts é seguro, pelo que me foi dito. E se você tiver alguns dos mais como velocidades de memória mais altas, digamos 6200 ou além de 6200, com algumas CPUs você realmente precisa de uma tonelada de voltagem de SoC, mas sim, DDR5 6000 não é realmente necessário. Mas sim, então estamos apenas usando 1,25 volts aqui para a potência do controlador de memória. Isso está a 1,35 volts, porque minha tensão de memória Sim, a memória VDD e a memória VDD-Q também estão a 1.35 volts. É totalmente possível que as temporizações que estou prestes a mostrar funcionem em tensões mais baixas. Só não as testei em tensões mais baixas, mas definitivamente também funcionam a 1.4 volts. Mas, sim, não sei se funcionariam em 1,3, acho que provavelmente sim. A maioria das temporizações secundárias, porque o ponto deste vídeo são as temporizações secundárias. Não é o primárias, por isso tenho as primárias configuradas de forma relativamente solta aqui.
A questão é que eu realmente não tenho nenhum kit de memória Expo, o que é meio irritante, mas sim, eu não tenho nenhum kit de memória Expo. E então, sim, eu meio que segui com, tipo, tenho quase certeza de que existem alguns kits que vêm com um perfil Expo do tipo 32, 40, 40, 6000. Basicamente para os primários. Malware, apenas use o que vem com o seu kit de memória. Esse é o meu ponto. Como meus timings primários, você pode simplesmente ignorá-los. Então, como TCL, TXCD, TIP, você pode ignorar o que eu tenho e apenas usar o que vem com o seu kit de memória. Porque esses 3 tempos são onde a maior parte da variação na qualidade do chip aparece. Então, esta é a parte onde você não pode simplesmente copiar a configuração TXCD de outra pessoa. Porque muitas vezes isso não funcionará necessariamente. Enfim, para o TRAS basta definir isso para 28. E TRAS, esse é um dos que você precisa ajustar, porque a configuração padrão XMP ou Expo para isso é realmente frouxa, sem nenhuma boa razão. Sim, de qualquer forma, vamos prosseguir. Então, TRC a 68, é possível ir um pouco abaixo disso, mas realmente não melhora muito o desempenho. E se você baixar demais, eventualmente causa instabilidade. TWR em 48, pelo que sei, o limite para o controlador de memória no Ryzen para TWR é exatamente 48, então você não pode ir abaixo disso. TR, temos acesso ao intervalo de atualização com o Ryzen 7000. Aqui eu configurei para 50.000. E a razão pela qual eu configurei para 50.000 é porque 50.000 é muito mais rápido do que a configuração padrão do intervalo de atualização, que eu acredito ser em torno de 10.000 a 6.000 megabits por segundo. Mas 50.000 é mais resistente à temperatura do que a configuração máxima real do intervalo de atualização, que é 65.535. Mas, basicamente, se você tem um resfriamento de memória ruim, 50.000 não deve ter problemas, enquanto 65.000 pode. Então é por isso que escolhi 50.000 aqui em vez de 65.000. E a diferença de desempenho entre 50.000 e 65.000 não é tão... Porque quando você vai de cerca de 10.000 para 50.000, você está atrasando a atualização. Há 5 vezes menos atualizações em um determinado período de tempo. Enquanto quando você vai de 50.000 para 65.000, você está apenas atrasando outra atualização em menos de 50%. Portanto, realmente não faz tanta diferença de desempenho. Enfim, para as configurações reais do ciclo de atualização, estamos em 500, 400, 300. Em módulos baseados em Hynix MDI, você pode realmente empurrar isso potencialmente mais para baixo, especialmente como TRFC2 e SemiBank. Sim, isso funciona em MDI, ADI e realmente não deve causar problemas em uma grande variedade de kits de memória. RTPs A12, isso é novamente, isso é uma limitação do ADI. MDI pode ir mais baixo, mas não vai realmente fazer uma grande diferença, porque não é que possa ir muito mais baixo. Enfim, a TRTP está em 12. A TRRDL está em 8. ADI, especialmente este kit de ADI realmente não é bom em TRRDL, por algum motivo. Então, é meio que configure-o para 8. TRRDS pode ser 4 e TFAB está em 20. Que até onde eu sei, é uma limitação do controlador de memória Ryzen. É engraçado o suficiente, algumas outras placas-mãe realmente permitem que você defina valores de TFAW que o controlador de memória simplesmente ignora. E é por isso que eu configurei manualmente para 20, porque até onde eu sei é realmente onde o controlador de memória Ryzen para com esse timing, e não estou totalmente certo do que ele faria se você inserir valores que são menores que isso. De qualquer forma, TWTRL temos 16 e Write to Read Short temos 6, que sim, isso é meio que isso. E então para os tempos de leitura para leitura, leitura para leitura CAL, que é como o mesmo grupo de banco. Eu realmente gostaria que a AMD usasse convenções de nomenclatura como a da Intel, porque as convenções de nomenclatura da Intel para timings são simplesmente melhores, mas na verdade eu não acho, nem acho isso. Estou bastante certo de que essa convenção de nomenclatura é uma criação original da AMD, essa coisa do SAL, porque tenho certeza de que até a documentação oficial de DDR da JADEC usa mesmo grupo e grupo diferente para o terciário. Tempos, mas isso não importa. Mas leitura para leitura você não pode definir abaixo de 4. E certo para certo você não pode definir menos que 4 SC é apenas 1. Não vai abaixo disso 1. Em seguida, para o atraso de leitura temos 2 e atraso de leitura para escrita está em 16. Os tempos de SD
NDDD como estes dois aqui, assim como SDDD aqui. E, isso é tudo. Sim. Então, os timings SD e DD estão todos configurados para automático, porque esta é uma configuração de memória de classificação única, e SD significa mesmo DIN, então é uma classificação diferente no mesmo DIN. Novamente, eu gostaria que a AMD tivesse usado a convenção de nomes da Intel, porque a convenção de nomes da Intel é diferente ranking e depois diferente DIN, mas você sabe, tipo, por que você usaria uma convenção de nomenclatura que faz sentido quando você pode criar uma convenção de nomenclatura original, que só faz sentido tecnicamente, mas de qualquer forma, já que esses módulos de memória são de um único ranking, enquanto não há um ranking diferente no mesmo DIN, então não precisamos nos preocupar com o timing no mesmo DIN, e podemos deixá-lo no automático e então para o timing diferente de DIN. Bem, não há um DIN diferente em cada um dos canais de memória, há apenas um módulo de memória, então não há um DIN diferente, portanto não precisamos nos preocupar com o timing do DIN diferente também, e isso pode ficar no automático também, e é realmente isso, tipo, sim, além disso, o único outro ajuste é garantir que a sua placa-mãe esteja em UCLK igual a MEMS-LK. Absolutamente todos os processadores Ryzen 7000 devem conseguir fazer 3 GHz no clock do controlador de memória, então isso realmente não é um problema, e depois você quer desativar o Power Down, que é como um estado de inatividade aquecida para a memória. Não é realmente inativo. É como estado de inatividade aquecida, basicamente desliga a fila de dados por um pouco de tempo aquecido. Acontece que desliga os drivers de saída do módulo de memória sem realmente desligar o módulo. É uma coisa estranha de economia de energia que acho que faz sentido em dispositivos de baixo consumo de energia, como laptops e talvez telefones, e em desktops não faz nada. A RAM realmente não consome tanta energia assim para começar, portanto sim, e isso adiciona alguma latência, porque ir de desligado para ligado, há um atraso nisso, então você vai querer desativar o modo de desligamento para que não tenha que, acordar os memory sticks com frequência. E é basicamente isso. É tudo o que há, então basicamente apenas ignore meus tempos TCL, TRC, DTRP, apenas use o que veio com o seu kit de memória. E então para o TRAS, use 28 e todos os outros tempos, literalmente copie-os. Eu testei esses tempos desde que você tenha memória Hynix. Se você não tiver memória Hynix e copiar essas configurações, seu sistema provavelmente não inicializará dessa forma, você saberá que não possui memória Hynix. Isso é o divertido, você não está se tiver memória Samsung ou memória Micron e não tem certeza. Bem, você pode tentar inserir as configurações Hynix e se não iniciar, então você não tem memória Hynix, certo? Isso é uma maneira bastante simples de descobrir isso, em vez de, em alguns kits de memória, você pode descobrir a partir da etiqueta se são Hynix ou não, mas você também pode simplesmente inserir configurações que não funcionam em outros chips de memória, e isso lhe dirá a mesma informação de uma maneira um pouco mais prática. Enfim, sim, e então para voltagens estou usando 1.35, mas se você tem um desses kits de memória que tem um perfil Expo ou perfil XMP, que é tipo 1.4 volts, esses mesmos timings funcionarão muito bem. Eu originalmente gravei uma versão deste vídeo com 1.4 volts e depois decidi ajustá-la para 1.35 só para caso, para pessoas que têm, como perfis de memória de menor voltagem para começar, então não ficaria nem surpreso se a configuração funcionasse também a 1.3 volts, só não me preocupei em testar isso e não vou me preocupar em testar neste momento, então sim, é isso para o vídeo e isso será como essas configurações são muito mais rápidas do que XMP, como posso praticamente garantir isso, ou Expo, não importa. Como ambos Expo e XMP são basicamente a mesma coisa com nomes diferentes e todas as mesmas, sim, de qualquer forma, espero que isso seja de alguma ajuda. Também sim, você pode usar esses tempos como um ponto de partida para uma maior otimização de memória. Porém, sim, como estes são um bom ponto de partida, se você tiver módulos de memória Hynix, não consigo pensar em nenhum problema imediato, talvez seja necessário afrouxar o TRFC se quiser aumentar significativamente o clock da memória, mas fora isso você realmente não deve ter nenhum problema com esses parâmetros. Então, é isso para o vídeo. Obrigado por assistir, curta, compartilhe, inscreva-se, deixe quaisquer comentários, perguntas ou sugestões na seção de comentários abaixo, né? Se você quiser apoiar o que eu faço aqui com overclocking realmente hardcore. E é isso para o vídeo. Então, obrigado por assistir e até logo.